Olá, sou a Tatiane Muniz de Aguiar, discente da UFOPA. Esse vídeo trata-se de um componente avaliativo na disciplina de Análise Combinatória do curso de Licenciatura Integrada em Física e Matemática. E tem como tema o princípio fundamental da contagem. Para iniciarmos esse assunto, para iniciarmos a abordagem nesse assunto do princípio fundamental da contagem, eu tenho aqui um exemplo. Vamos supor que eu estou na pizzaria e aí eu quero ir ao shopping. Só que para eu ir ao shopping, eu tenho primeiro que passar na minha casa. Antes de ir ao shopping, eu tenho que passar na minha casa. E da pizzaria para a minha casa, eu tenho 3 caminhos diferentes. Para me sair eu saio da pizzaria e para eu chegar na minha casa, eu tenho 3 caminhos diferentes. E de casa para o shopping, eu tenho apenas 2 caminhos diferentes, que estão descritos aí no slide, como da pizzaria para a minha casa, eu tenho o C1, C2, C3. Da minha casa para o shopping, eu tenho o CA1 e o CA2. Bom, pelo princípio fundamental da contagem, basta multiplicarmos esses caminhos, que será os 3 caminhos, que é o C1, C2, C3, vezes o CA1, CA2, que seria então, temos 3 possibilidades de caminho da pizzaria para casa, que é 3. Da casa para o shopping temos 2 possibilidades de caminho. E aí então seria 3 vezes 2, que é igual a 6 caminhos. E quais são esses caminhos? Nós temos aqui na esquerda, do slide, temos que na primeira linha tem o C1, CA1, C1, CA2, C2, CA1, C2, CA2, C3, CA1, C3, CA2, que totaliza também 6 caminhos. Já nesse outro exemplo, que é da roupa, vamos supor que eu tenho 2 blusas, 5 calças e 1 sapato. Eu fui da pizzaria para a minha casa e eu quis ir lá para me arrumar, para me tomar um banho, e aí eu tenho essas opções de roupa. Eu estou querendo saber quantos looks ao total eu tenho. Aí basta multiplicarmos 2 vezes 5 vezes 1, que é igual a 10 looks. Já aqui temos um exemplo um pouco diferente. Eu tenho 3 números, o 2, o 4 e o 5. Eu estou querendo formar número de 3 algarismos distintos. Aí aqui nós temos, como são número de 3 algarismos, nós temos 3 casas, Aí nós vamos multiplicar essas casas. Aí tem um tracinho, vezes outro tracinho, vezes outro tracinho, que seria uma casa, vezes a segunda casa, vezes a terceira casa. Na primeira casa, a gente pode usar qualquer número, qualquer um desses números. Pode ser o 2, pode ser o 4 ou pode ser o 5. Então, totaliza aí 3 possibilidades. Por isso que aqui na primeira casa tem o número 3, que são 3 possibilidades. Já na segunda casa, como é o número de 3 algarismos distintos, na segunda casa a gente não pode usar um número que foi utilizado na casa anterior. Por isso eu vou ter apenas 2 possibilidades. E na terceira casa eu vou ter apenas uma possibilidade, Porque na terceira casa eu não posso ter utilizado o número da primeira casa, nem o número da segunda casa. E multiplicando, 3 vezes 2 vezes 1, será igual a 6. Então eu tenho 6 números, eu tenho como formar 6 números de 3 algarismos distintos. E quais seriam esses números? Aqui nós temos o 2, 4, 5, depois o 2, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 2, 5, 5, 4, 2, 5, 2, 4, que também totaliza 6 possibilidades. Aqui nós podemos ver como o princípio fundamental da contagem é importante. Porque nesse outro exemplo, nós não temos mais 3 números. Nós temos 7 números, que são eles: 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8. Usando o princípio fundamental da contagem, nós vamos multiplicar as possibilidades. Então, na primeira casa, nós temos quantas possibilidades? Nós temos 7 possibilidades. Aí, na segunda casa, igual ao exemplo anterior,
Na segunda casa, a gente não pode utilizar o número que foi utilizado na casa anterior, que é na primeira casa. Por isso, nós temos apenas 6 possibilidades e na terceira casa 5 possibilidades. Aí multiplicando, dá um total de 210 possibilidades. Imagina só, vou fazer à mão, né, igual como foi feito anteriormente, desse outro exemplo, esses números de 3 algarismos distintos. Até nós chegarmos ao resultado final, ia demorar muito, porque são 210 possibilidades. Então, o princípio fundamental da contagem, ele é fundamental, né? Ele nos ajuda muito em problemas como esse, porque basta multiplicar as possibilidades para chegarmos ao resultado final. Aqui nós temos uma questão do Enem, né, que é a questão 144 do Enem 2012 do Caderno Azul. E ela diz o seguinte: o diretor de uma escola convidou os 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Todos os alunos decidiram participar. Então, se todos os alunos decidiram participar, nós temos um total de 280 alunos participando da brincadeira, né? E a cada vez, um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores. E o mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Já que tem que ser distintas as respostas e o aluno não pode ser sorteado mais de uma vez, então temos 280 possíveis respostas, né, distintas. E se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há. Aí nós temos as opções. Letra A: 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. Letra B: 20 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. Letra C: 119 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. Letra D: 260 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. E letra E: 270 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. Aí nós vamos para a resolução dessa questão. Bom, o problema ele nos diz que há 280 alunos participando da brincadeira e os objetos, né, a ser escondidos são 5 por 5 personagens e em 9 cômodos da casa. Usando o princípio fundamental da contagem, temos, vamos multiplicar aí esses números, né, que é o 5, que é dos 5 objetos, o 6, que é dos 6 personagens, e 9, que é dos 9 cômodos. Então, 5 vezes 6 vezes 9 dá um total de 270 possíveis respostas distintas. Bom, dessa forma, o diretor sabe que algum aluno acertará a resposta devido ter 10 alunos a mais. É porque nós temos 270 possíveis respostas e o total de alunos é 280. Subtraindo isso aí dá 10 alunos a mais. A resposta correta, então, é a letra A, né? Voltando aqui, ó. Letra A: 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. Bom, esse trabalho, ele teve como referências consultadas o livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 5, Combinatória, Probabilidade, do Samuel Haslam, 8ª edição, São Paulo, no ano de 2013. Obrigada por todos que assistiram esse vídeo e até a próxima.